Olá, turma, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para mais um bloco aqui e agora para falar ainda dentro do sujeito simples, mas falar sobre o sujeito partitivo. É isso mesmo, na tela. Turma, esse assunto aqui é muito cobrado em prova. Observe. Sujeito partitivo é aquele que, com expressões partitivas seguidas de termos pluralizados, a concordância será opcional. Como assim, professor? Você tem expressões partitivas. Quem são as expressões partitivas? Tá? Expressões partitivas são palavras que indicam, por exemplo, a palavra parte, a palavra maioria, a palavra minoria, que são expressões que indicam parte, turma. E aí nós consideramos isso daqui como sujeito partitivo, tá? Então sempre que você observar essas palavrinhas aí, ó, maioria e assim por diante, tá? Que são considerados aí sujeito partitivo. Aí é bem interessante o seguinte, lembra que eu comentei com você no bloco passado? Observe aqui comigo. Eu comentei com você no bloco passado que eu fiz uma prova lá no final de semana, né? E a prova falava assim, olha só. E queria saber se a palavra grupo entraria como sujeito partitivo. Não, grupo não entra como sujeito partitivo. Grupo não é parte, é um grupo. Então, para falar em sujeito partitivo, tem que indicar a palavra parte. Necessariamente precisa indicar a palavra parte. Então, muitas vezes na prova ele pode falar em maior parte, menor parte, grande parte, pequena parte. Enfim, a palavra parte. Ou maioria ou minoria. Maioria, a minoria. Ah, outra coisa. Não sai falando por aí. Ah, grande maioria. Não, por favor. Isso aí é errado. Porque se já é grande, né, se já é maioria, já é grande. Então não precisa falar, ah, grande maioria. Não, diga apenas a maioria. Falar a grande maioria é um pleonasmo. É um erro muito feio. Tudo bem? Vamos evitar isso daí. Então lá na prova ele perguntava exatamente, ó, se a forma tava assim, ó, o grupo desenvolveu. Aí ele queria saber que se eu colocasse assim, ó, o grupo de entrevistados. Aí eu poderia colocar no singular ou no plural? Não, aí só vai caber singular. O grupo de entrevistados desenvolveu. O grupo desenvolveu. Só cabe singular. Por quê? Veja na tela. Acompanhe comigo. Na tela. Olha só. Boa parte dos médicos atua em consultório próprio. Vamos lá. Quem é que atua em consultório próprio? Quem é que atua? Professor, boa parte dos médicos. Então, olha só para o verbo e me responda lá. Quem atua em consultório próprio? Boa parte dos médicos. Então, aqui está o seu sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Qual é a palavra mais importante? É a palavra parte. Então, você pode até afirmar aqui, ó, que se trata de um sujeito simples. Temos aqui dentro sujeito simples. Perfeito, professor. Só que esse sujeito simples, ele é conhecido como sujeito partitivo. É uma expressão partitiva. Sujeito partitivo. E veja que aqui dentro eu tenho um sujeito partitivo seguido de plural. Aí o que a gramática disse? A gramática diz para nós que eu posso optar. Você opta, tá? Você opta pelo singular, porque aí eu concordei com a palavra parte, dizendo que boa parte dos médicos atua, tá? Ou eu concordo no plural, ó. Boa parte dos médicos, concordando com médicos, é que atuam. Ah, professor, mas o sujeito não pode ser preposicionado. Sim, turma, mas o núcleo do sujeito é a palavra parte, não deixa de ser núcleo. Só é uma concordância facultativa que eu tenho aqui, tá? Então é um sujeito simples e que o núcleo continua sendo a palavra parte. O núcleo ainda é parte. Só que neste caso eu posso optar pela concordância. Tanto faz singular ou plural. Legal, né? Aí eu poderia trazer aqui inúmeros exemplos para você sobre essa situação. Por exemplo, quando eu digo lá que a maioria dos brasileiros, e não vá falar grande maioria, por favor. A maioria dos brasileiros está insatisfeita. Quem é que está insatisfeita? Quem é que está insatisfeita com
o atual cenário político. Quem é que está insatisfeito com o atual cenário político? Professor, a maioria, né? A maioria dos brasileiros. Legal. Então você observa comigo que a maioria dos brasileiros aqui dentro é o chamado sujeito partitivo. É um sujeito simples em que o núcleo é a palavra maioria, tá? O núcleo é a palavra maioria e brasileiro aqui, ó, é pluralizado. Então vamos deixar anotado isso no caderno, que o sujeito partitivo ele vai acontecer com as palavras maioria, minoria, tá? Ou a palavra parte, né, indica parte, seguido de um termo no plural. Aí nesta construção, tanto faz, né? A maioria dos brasileiros está insatisfeito ou a maioria dos brasileiros estão insatisfeitos. Estão insatisfeitos. As duas construções estarão perfeitas aí para nós. Legal. Então vamos à nossa questão 58, é uma questão CESP, observar o que traz o examinador. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma verbal comia poderia ser flexionada no plural? Vejamos, leia o texto. Por que a maior parte das pessoas comia com ar religioso e contrito? Observando o verbo, quem é que comia? Professor, a maior parte das pessoas é o sujeito. E indica parte? Temos a palavra parte. Está vendo? Pode ser maior, menor, tanto faz. Identificou a palavra parte. O sujeito é simples. Sim, mas conhecido também como sujeito partitivo. E ao identificar o sujeito partitivo seguido de um elemento pluralizado, o que eu posso fazer? Posso concordar com pessoas. Comiam. Neste caso, a questão de número 58 é uma questão que está perfeita, uma questão que está correta. Está vendo? Olhe bem para mim, por favor. Você compreende essa situação? O sujeito partitivo, ele acontece quando eu tenho uma expressão partitiva seguida de um termo no plural. Então, neste caso, você pode concordar no singular, concordando com a palavra parte, ou concordar com esse elemento que está no plural. Não há problema. Professor, qual a gramática prefere? A gramática sempre preferirá a forma lógica, que é a formal. Esta formal sempre preferirá aqui, ó, concordando com o núcleo do sujeito. Boa parte atua. Claro que depois de alguns casos, alguns gramáticos passaram também a definir esta concordância como adequada. Como, por exemplo, Evanildo Bechara, que eu já indiquei aqui para vocês antes. Tudo bem? Faça, por favor, um gesto positivo. Por favor, balance sua cabeça aí para mim. Legal? Então, na tela, e vamos para a nossa próxima questão. Acompanhe na tela. Vai lá. Questão número 59. Disse assim. No período. Nessa situação, o paciente dedica a maior parte do seu tempo à TV e esquece compromissos e lazer. Caso o termo destacado fosse substituído por a maior parte dos pacientes. Olha só, ele quer trocar o paciente por a maior parte dos pacientes. De acordo com o que prescreve a norma padrão acerca da concordância verbal, o que acontece com as formas verbais dedica e esquece? Observe aqui, ó. A maior parte dos pacientes, este aqui é o seu sujeito, e é um sujeito partitivo. O que eu posso fazer nesse caso? Você já aprendeu. Você pode concordar com a palavra parte no singular ou concordar com pacientes. Portanto, a resposta está na letra C, ó, que diz: poderia tanto permanecer na terceira pessoa do singular, quanto passar para a terceira pessoa do plural. Tá vendo? Uma questão 59 é uma questão muito simples, muito fácil de ser resolvida. Questão 60. Se, no lugar do termo destacado em adultos são mais resistentes, fosse empregada a construção grande parte dos adultos. Conforme a norma padrão, o que acontece com a nova redação? Tá, então em vez de adultos, a proposta é utilizar grande parte. Você está vendo a palavra parte aí, né? Ó? Palavra parte que indicou que é um sujeito partitivo. Nesta situação eu posso falar como grande parte dos adultos é mais resistente ou grande parte dos adultos são mais resistentes. As duas construções são perfeitas. Então a letra C é a sua resposta correta para a questão número 60. Letra C, resposta adequada para a questão 60.
questão 61 vai falar de algo bem interessante. Veja só. Aqui eu vou até anotar antes de fazer a questão 61. Nós falamos aqui, turma, do chamado sujeito percentual. Sujeito percentual é um sujeito com porcentagem. Sim. Eu posso trazer o seguinte, olha, 90% da população, 90% da população vivem nas cidades. Aqui o examinador perguntará se é possível, no lugar da forma verbal vivem, e isso caiu na prova do IADES, por exemplo, se no lugar de vivem caberá a forma verbal vive, no singular. Bom, 90% da população é o seu sujeito, em que o núcleo do sujeito é a porcentagem. 90% é o núcleo do sujeito. Só que esse sujeito, como é um sujeito com porcentagem, é chamado de sujeito percentual. Nesta situação, você pode concordar com a porcentagem, dizendo que 90% da população vivem nas cidades, ou pode concordar com a palavra população, dizendo que 90% da população vive nas cidades. As duas construções estarão perfeitas. Tanto faz concordar com a porcentagem ou com o elemento que vem preposicionado na sequência. Observe a questão. O trecho. Votaram 2,2% da população. Poderia, sem prejuízo gramatical ou de sentido para o texto, ser reescrito da seguinte forma. Olha só. 2,2% da população votou. Quem é que votou? Professor? 2,2% da população. Está vendo que é um sujeito com porcentagem? É um sujeito percentual. O que eu posso fazer nessa situação? Eu posso concordar com a porcentagem, como estava o texto original, votaram. Ou concordar com o termo preposicionado aqui, que é o termo da população, que é a população que votou. Agora, também é importante ficarmos atentos à língua portuguesa, porque é muito comum observarmos no dia a dia construções equivocadas. Você já deve ter visto, por exemplo, ao ir a uma casa lotérica, aquele painel de prêmios acumulados. Observe isso na sua cidade. Ao ir a uma casa lotérica, observe lá o painel de prêmios acumulados. Aí quando você olha ali, Quina, Loto Fácil e assim por diante, né? Eu não jogo muito, não entendo muito disso, mas eu acompanho ali. E ali eu observo o seguinte, ele coloca assim, ó, acumulado em 1,7 milhões. E eu fico me perguntando, quantos milhões temos ali? Professor. Então, o adequado não é colocar 1,7 milhões, o certo é colocar 1,7 milhão. Porque na língua, a concordância não se faz com a dízima. Não faz com dízimo, com o número quebrado. A concordância sempre se faz com o número inteiro. Então é 1,7 milhão. O que eu fico me perguntando mais é porque eu fico sem entender. Porque logo abaixo ele coloca assim, ó, 2,1 milhão. Errou. Porque agora eu tenho 2,1 milhões, que são 2 milhões. Aí a concordância deve ser feita no plural. Você já deve ter passado pela seguinte situação. Ao comprar um carro, você já deve ter reparado ali, ó, estampado no carro, 0 taxas. Errou. 0 taxas? Não. O certo é colocar como? 0 taxa, no singular. A concordância se faz no singular. Então, de 0 a 1,99999, concordância no singular. Só se faz no plural se você tem 2 ou mais. Então, é importante ficar atento, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 1%, vou colocar assim, ó, 1% da população vive. Aí só cabe singular, tá vendo? Por quê? Porque os dois estão no singular. Então, 1% da população vive. Professor, e se eu colocasse 90% dos brasileiros? Ah, agora os dois estão no plural. 90% dos brasileiros vivem. Você tá vendo como a língua é importante na nossa vida, né? Na tela, continue comigo, porque agora eu quero falar com você. Primeiro, deixe-me anotar que a questão está correta, né? Poderia ser em prejuízo gramatical do sentido de ser reescrito? Poderia. Agora, aquela informação que eu já anotei no seu caderno. Já falamos sobre isso. Mas eu quero reforçar que o sujeito, em hipótese alguma, poderá vir
preposicionado. Você nunca poderá preposicionar o sujeito. É verdade. Então, observe aqui. Antes de o sol nascer ou antes do sol nascer? E no dia a dia as pessoas falam como, né? Vamos pensar. Pense sempre no dia a dia. Pense sempre no dia a dia. Como é que falam? Não. Antes do sol nascer, eu irei sair de casa. Nossa, que feio. Não, você não vai falar assim. Não. Aluno do professor Lucas não fala assim. Fala adequadamente. Você precisa ser insuportável. Então, antes de o sol nascer, irei sair de casa. Na tela, veja bem. Acompanhe na tela. Quem é que vai nascer? O sol. Então, não posso falar que existe lá do sol. É de o sol. Porque o sujeito não pode ser preposicionado. Depois dele... Não, depois dele chegar. Não. É depois de ele chegar. O que vai chegar? Ele. Ele ali é o sujeito. Este caso aqui me lembra muito mãe. Penso muito em mãe. É que mãe vai ligar lá pra... Mãe gosta de conversar, né? Com a irmã, com a tia, com a nossa tia. Aí liga lá pra tia, né? E vai conversar lá e coloca a sandalinha havaiana, né? Dobra lá o pé e coloca a sandalinha havaiana e fica lá. Menina, apesar dele ter estudado, não passou dessa vez, não. E fala assim, né? Apesar dele ter estudado, não. É apesar de ele. Quem foi que estudou? Ele. Então o adequado é falar, apesar de ele ter estudado, não passou. Porque o sujeito não pode ser preposicionado. O problema é que no dia a dia as pessoas falam errado, né? E acham bonito falar. Apesar dele ter... Não. Apesar de ele. Veja na tela mais um pouco. Acompanhe. Veja lá. Porque ele disse que o fato da maioria falar assim não justifica. Peraí. Quem é que fala assim? A maioria. É a maioria que fala, não é? O que é que não justifica? O fato da maioria falar assim. Mas quem é que fala assim? A maioria. Então, não posso deixar o fato da maioria. É o fato de a maioria. Por quê, professor? Porque a maioria é o sujeito do verbo falar. Quem é que fala? É o fato que fala? Não, o fato não fala. A maioria que fala. Então, o fato de a maioria falar assim não justifica. Você já deve ter ouvido, por exemplo, aquele ditado popular que diz: Agora é a hora da onça beber água. Agora é a hora da onça beber água. Não. Agora é a hora de a onça beber água. Quem é que vai beber água? A onça. O sujeito não pode ser preposicionado. Então, é a hora de a onça beber água. Estamos entendidos? Passa um gesto, por favor. Então, na tela, acompanhe comigo e veja lá o que traz o examinador. Disse o examinador: o emprego da preposição de, separada do artigo que determina as sociedades. Preposição de, separada do artigo que determina as sociedades. Em a capacidade de as sociedades. Indica que o termo as sociedades é o sujeito da oração subordinada. Não sei, vou ler com você. O principal deles é a capacidade de as sociedades criarem regras de conduta. Turma, quem é que vão criar regras de conduta? Quem é que criam regras de conduta? As sociedades. Então, olha só. O principal deles é a capacidade de as sociedades criarem regras de conduta. E se você coloca o principal deles é a capacidade das sociedades, você vai cometer um erro. Por quê? Porque você já está cansado de saber que o sujeito não pode ser preposicionado. Porque aqui neste caso, o principal deles é a capacidade de as sociedades criarem as regras. Então, essa separação de de mais as indica para nós que as sociedades é o núcleo do sujeito. Por favor, item correto. Item certo. Vamos ao item 63. Vamos ver se você entendeu alguma coisa aqui. Em textos de normatização mais rígida do que o texto jornalístico, como os textos de documentos oficiais, a contração de preposição com artigo, com da igualdade, tá aqui preposição com artigo, da igualdade, deve ser desfeita, devendo-se escrever de a igualdade, para que o sujeito da oração seja claramente identificado. Turma, então aqui neste caso o examinador
Ele está tentando te convencer, porque ele começou assim, ó, em texto de normatização mais rígido que o texto jornalístico, como os textos de documentos. Tá enchendo linguiça, fala a verdade. Para perguntar o quê? Para perguntar se eu deveria desfazer esse da igualdade e escrever de a igualdade. Não sei. Não é assim, não. Não sai separando tudo também, não. Não é folia, não. Não é bagunça. Olha, observe o texto. O tema da igualdade atravessou, com maior ou menor força, as chamadas sociedades ocidentais. Quem é que atravessou essas chamadas sociedades ocidentais? Quem atravessou? Foi a igualdade que atravessou? De jeito nenhum. Foi o tema da igualdade. Anote na tela, por favor. Deixa anotado. Vamos lá, todo mundo comigo? Na tela. O tema da igualdade é que é o sujeito. Depois você vai estudar comigo. Você vai estudar comigo que da igualdade é adjunto a de nominal. Não é, Camilo? É isso mesmo. Da igualdade adjunta de nominal. Agora ele ficou esperto aí. Se tem alguém chamado Camilo, ficou esperto. Então, da igualdade adjunta de nominal. Então, não vai separar. Não pode. Ó, isso aqui não pode, não. Questão errada. Agora, olha essa questão TJDFT, como trouxe o CESP. O item a seguir, que apresenta uma proposta de reescrita de trecho do texto entre aspas, deve ser julgado certo se ao mesmo tempo a proposta estiver gramaticalmente correta e não acarretar prejuízo ao sentido original do texto, ou errado. Em caso contrário, tudo bem. Então, entre aspas, estamos com o texto original, entre aspas, estamos aqui com o texto original, e em negrito, a reescrita do texto. Tudo bem. Eu vou apenas colocar você no assunto deste texto. Era um texto que falava sobre a violência intrafamiliar, falava sobre a violência doméstica e falava também que essa violência doméstica ela podia ocorrer de duas formas distintas. Podia ocorrer de forma omissiva ou de forma comissiva. Omissiva quando era associada à omissão, a omissão de cuidados básicos de sobrevivência, como alimentação, conforto, lazer, e aí é uma violência que é omissiva. Ou então uma violência comissiva, que era a prática de atos, agressões físicas ou agressões verbais. Aí ela é comissiva. Beleza, tinha essa violência aí, que era omissiva ou comissiva. Aí o texto começava assim, ó, depois de falar tudo isso. Esses atos, que atos? Esses atos de violência familiar, um ato de violência omissiva e comissiva. Esses atos são capazes de gerar sentimento de insegurança nos membros da família. Então, olha o texto. Esses atos são capazes de gerar sentimento de insegurança nos membros da família. E como é que ele reescreveu? Dizendo, é capaz desses atos gerarem sentimento de insegurança nos membros da família. Ah, professor, mas eu acho que é a mesma coisa, né? Ó, esses atos são capazes de gerar sentimento de insegurança na mesma família? É capaz desses atos gerarem sentimento? Ah, professor, mesma coisa. O que você acha? Comente comigo. Vamos lá. Fala aí, vai lá. Diga lá. É a mesma coisa ou não é? Vamos pensar. O que são capazes de gerar sentimento de insegurança nos membros da família? Os atos de violência, Esses atos são capazes de gerar. Agora, na reescritura, é capaz desses atos gerarem o sentimento de insegurança. Professor, eu não vou errar, não. Espero que você esteja esperto. O sentido prejudica? Não. O sentido é o mesmo. Mas você que é um cara esperto já percebeu o erro na tela. Na tela, veja lá, quem é que vão gerar o sentimento de insegurança nos membros da família? Professor, os atos. Não, professor, esses atos. É isso, não posso colocar desses atos, não, de jeito, 1000 vezes não. É capaz de esses atos gerarem um sentimento. O sujeito, turma, nunca será preposicionado. Então, é capaz de esses atos gerarem o sentimento. Que questão maldosa, questão errada, pois acarreta prejuízo para o nosso texto. Então, questão 64, questão completamente equivocada. Bom, neste momento, eu vou concluir mais um bloco aqui, mas eu volto na sequência. Volto na sequência para continuar a falar sobre sujeitos. E vamos falar sobre o sujeito composto. É isso mesmo. Então, não sai daí. Vem comigo.
Esse é o tempo de esticar as pernas, tomar um cafezinho e pular para o próximo bloco. É isso mesmo. Vamos todos juntos? Até já. Um abraço do lucaslemos.pro.